Tem uma frase do Buffett que eu acho que ela é incrível, assim, dentro da sua simplicidade. Ele diz que o para-brisa é sempre muito mais opaco do que o espelho retrovisor. Então, quando alguém fala assim, nossa, e como fica agora a economia nos próximos 4 anos? É muito difícil saber, porque a gente está falando de previsões para um sistema que reage à previsão. Se você me perguntar sobre o tempo, por exemplo, o tempo não reage à previsão que uma pessoa faz. Se um meteorologista fala vai chover, ninguém muda o tempo para não chover só para sacanear o cara. Agora, se a gente começa a fazer previsões de que certas coisas acontecerão na economia, o governo é sensível às previsões e vai tomar providência para que aquele tipo de coisa não venha a acontecer. Então, eu não sei, né, como é que vai ficar para os próximos 4 anos, mas reduzindo o horizonte, já dá para a gente ter algumas premissas em mente. Então, eu discordo, por exemplo, de quando as pessoas falam que o dólar ele vai explodir nesse ano. Não acho que isso vai acontecer nem nesse ano, nem no próximo, porque a gente tem um presidente do Banco Central, que é o Roberto Campos Neto, que vai ficar mais 2 anos. Só depois que o Lula vai poder escolher um novo presidente para o Banco Central, mais alinhado em termos ideológicos, para fazer o que ele quer. Antes disso, isso não acontece. E aí, por conta dessa pecinha que a gente tem no Banco Central, já dá para ver alguma coisa do que deve se desenrolar, principalmente no ano de 2023 e parte de 2024, que é o seguinte: se nós temos um presidente do Banco Central independente, ele só tem uma tarefa quanto à meta lá dentro. Ele não faz uma lista de metas que nem a gente. Ele só tem uma meta, a meta de inflação. E para colocar a inflação na meta, ele vai utilizar o instrumento que é a taxa de juros, a taxa base da economia, a nossa taxa Selic. E a gente já tem uma Selic muito alta. Tem um juro real gordíssimo hoje, né? Porque a nossa inflação está na casa ali de uns 5%, já querendo dar uma acelerada. Então, a expectativa que eu tenho é de manutenção de juros altos, já que o governo quer gastar mais, isso deve ajudar um pouco a inflação a acelerar, e esses juros altos vão segurar o dólar em patamares mais comportados. Não estou falando que o dólar não vai subir comparado ao que está hoje, mas acho difícil, por exemplo, o dólar bater R$ 6. Porque na hora que isso acontece, todo mundo que pode exportar alguma coisa vai querer exportar para Sim. ganhar o dólar em R$ 6. Tudo que pode ser importado também fica mais caro. E aí, essa fusão, né, de preços mais caros acaba terminando numa inflação mais alta e forçando o Banco Central independente a aumentar mais a taxa de juros. E essa taxa seguraria o dólar num patamar mais tranquilo. Então, o que eu acho é que a gente não vai ver um dólar disparando, a gente deve ter um ano de juros bem altos, com taxas reais gordas. Isso é ótimo, por exemplo, para quem está com dinheiro em renda fixa, né, é muito bom, só que essa taxa de juros, ela não vai poder ficar para sempre alta assim, porque senão ela acaba com a nossa dívida pública. Ela estoura a nossa capacidade de pagamento, né, a dívida vai estar crescendo muito. Só que quando essas taxas estão altas, não é oportunidade só em renda fixa, é oportunidade em tudo. O Howard Marks, que tem livros muito bons, né, um gestor muito conceituado, o Warren Buffett fala que para ler o que esse cara escreve, ele costuma dizer que o mundo funciona por arbitragem. Então muita gente gosta de juros baixos para ir para a bolsa nessa hora. Ele fala que, olha, a hora de estar na bolsa é antes, porque quando as taxas baixam, os preços sobem de uma vez e aí os retornos ficam comprimidos em ambas as partes. Quando as taxas sobem, os preços na bolsa baixam e os retornos ficam muito grandes em ambas as partes. Então, por mais que muita gente esteja querendo, sabe, abandonar investimento em renda variável no Brasil, pensando, não, esse governo vai acabar com bolsa de valores, eu acho que as expectativas estão tão pessimistas que os preços já estão muito baixos. Se a gente compara o mercado nacional com outros mercados, a gente é o mais barato dos emergentes, sendo que tem muito emergente em situação muito pior do que a gente. Sim. Então, por conta disso, se não for tão ruim quanto muita gente pensa, pode ser, sabe, só ruim, porque o pessoal pensa que vai ser péssimo. Se for só ruim, a bolsa tem que subir. Se for bom, e a gente for surpreendido positivamente, tem que subir muito. Vai ter ação que vai dobrar de preço em coisa de um ano. Então, por mais que o resultado da eleição não tenha sido aquele que eu preferia, eu tô relativamente otimista com o Brasil para esse ano, tendo em vista a conjuntura internacional. Não quero dizer, né, nossa, tô tapando o sol com a peneira, não sei o quê, não. Eu acho muito mais que o Brasil ele virou a menina mais bonita da sala porque as outras pegaram cachumba e brigaram e perderam os dentes da frente. Entendeu? Porque você pega assim na Tá uma inflação gigante, né, é, Estados Unidos tá você vai passando. olhar mundo, vamos falar primeiro de desenvolvidos. Estados Unidos e Europa têm uma inflação muito mais alta do que a gente. E estão muito atrasados, principalmente a Europa, para subir taxa de juros para controlar a inflação. Sendo que a Europa tem um problema muito mais grave também.
Porque aqui no Brasil, a gente está falando que se a taxa ficar muito alta, a gente continuar gastando mais do que arrecada, a dívida pública vai explodir alguma hora, passar de 100% do PIB. Na Europa já tem muitos países com mais de 100% do PIB de dívida. E era tranquilo enquanto a taxa estava em zero. Se a taxa começa a subir, e você tem um bloco lá muito heterogêneo, como a Alemanha, que é super responsável, mas tem outros países que não são assim, então começa a ficar um negócio meio esquisito. E além disso, parte da subida de preço que a gente viu na Europa é por conta da reflexo de pandemia ainda, aumento de oferta monetária, de dinheiro, mas também tem a questão energética. E subir taxa de juros não faz com que a Rússia libere 1 grama a mais de gás ou de petróleo para eles, né? Então, é um problema difícil de ser resolvido. Nos Estados Unidos é mais tranquilo. Eu acho que lá eles vão conseguir domar a inflação muito antes dos europeus, por exemplo. E que as taxas de juros vão começar a cair lá antes do restante do mundo.